Eu vou conduzir aqui essa palestra, esse evento, essa reunião, para a gente tratar desse tema de transformação digital na contabilidade. O intuito aqui é a gente ter uma reflexão sobre esse assunto. Desde já eu já deixo claro que não sou dono da verdade. Aqui a ideia é fomentar o debate. Então, à medida que forem tendo dúvidas, podem postar aí no chat, que ao final a gente responde. Eu vou fazer primeiro uma explanação e depois o Thomas vai acrescentar com um exemplo prático da transformação da digital na contabilidade. Algumas pessoas estão falando que não estão me ouvindo. São todos? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo também, professor. Tá, enfim, vou continuar então. Então vamos lá, essa aqui é a agenda da apresentação que eu preparei. Então primeiro eu vou me apresentar. Então, como eu disse, meu nome é Glauber Barbosa. Eu sou formado em contabilidade pela Universidade de Brasília, a UNB. Formei no ano de 2006, então vai completar 15 anos que eu sou graduado em Ciências Contábeis. Também tenho uma especialização em Gestão Pública, com ênfase em Auditoria Pública, e também sou mestre em Contabilidade, também pela Universidade de Brasília. Minha atuação profissional sempre foi em órgãos públicos, né? Trabalhei em várias empresas de órgãos públicos, já trabalhei na Infraero, na Embrapa, na CAPES, no MEC, Ministério Público da União, e atualmente eu ocupo o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle na Secretaria do Tesouro Nacional. Para quem não sabe, o Tesouro Nacional é o órgão central de contabilidade pública, tanto da União quanto da Federação. Aí eu vou pedir o pessoal que está reclamando do áudio aí, o pessoal aí da universidade, para dar um apoio, tá, para eles. E também tenho experiência em docência desde que eu fiz o mestrado, isso já remonta a quase 10 anos. Normalmente eu leciono disciplinas na área de contabilidade pública, análise das demonstrações e contabilidade de custos. Então, aqui o que eu preparei hoje, acompanhando aqui na apresentação a nossa agenda, né? Eu vou começar falando sobre o histórico da contabilidade de uma maneira geral, o histórico da contabilidade no Brasil, as áreas de atuação que o profissional de contabilidade pode atuar. Aí vamos entrar no cerne mesmo aqui da nossa apresentação, que é a transformação digital na contabilidade. E para fechar, nós vamos ressaltar algumas habilidades de um profissional atualizado e algumas dicas de leitura. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar. Falar um pouquinho do histórico da contabilidade. O histórico da contabilidade, digamos assim, a contabilidade ela é tão antiga quanto a própria civilização, né? Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, né? E a contabilidade ela surge no momento em que o ser humano tem necessidade de proteger as suas posses. O que seriam as suas posses? Seria o patrimônio, né? Seria as frutas que eu tenho, os animais que eu tenho, isso pensando na era mais antiga, né? Na período mais antigo. Então, desde que surgiu essa necessidade de controlar o patrimônio de alguma forma, ali a gente já enxerga a contabilidade. Então, uma outra utilização da contabilidade que remonta a tempos antigos é qualquer registro de algum fato que acontece sobre o seu patrimônio. Então, a gente já pode entender isso como uma contabilidade. Também um pensamento no futuro. O que seria esse pensamento no futuro? Para me fazer alguma comparação com o que eu tenho hoje, com o que eu vou ter lá na frente, então, eu tenho um registro disso. Uma outra função que a contabilidade tem desde antigamente é o controle gerencial. Se eu tenho ali a minha propriedade, para me gerenciar aquilo que eu tenho, a contabilidade entra com essa função. E também para prestar contas, né? Se eu tenho uma propriedade lá que eu criava animais e deixo sob a responsabilidade de alguma pessoa, para essa pessoa prestar contas tem que ser feito o registro para depois conferir. Eu tinha 100 cabeças de gado, tenho 100 cabeças de gado agora? Então, desde a antiguidade, a contabilidade tem essa função. E a parte histórica da contabilidade a gente pode dividir em 4 períodos, tá?
E aqui são os 4 períodos que o professor Federico Meles, ele divide. Então, o que seria o primeiro período? Ele remonta da história antiga, ou da contabilidade empírica, que vai de cerca de 8.000 anos atrás, até 1202 de nossa era, que seria depois de Cristo. Aí o segundo período, que é a história média, ou da sistematização da contabilidade, que vai de 1202 até 1494. Aí o terceiro período pega a história moderna, ou da literatura da contabilidade, que vai de 1494 até 1840. E o último período, que é a parte da história contemporânea ou científica da contabilidade, que vai de 1840 até os nossos dias. Aí eu vou explanar um pouquinho de cada uma dessas fases, e aí vocês vão observar que cada marco desse, 1202, 1494, 1840, são obras específicas que marcam esses momentos de mudança de período. Então, a história antiga, o que seria a história antiga da contabilidade, né? Então, refere-se aos estudos do registro dos fatos contábeis na Suméria, no Egito, no Elão, e por aí vai. Todos aqueles registros que a gente tem, que a gente encontra, às vezes, é muito comum quando a gente vê alguns documentários de história, registros em cavernas, né? Algum bicho desenhado e há alguns tracinhos para sinalizar a quantidade de bichos que aquela pessoa tinha. Então, aquilo ali já era um registro contábil. Então, desde esses registros antigos até e termina, essa fase termina com o aparecimento de Leonardo Fibonacci, também chamado de Leonardo Pisano, com a obra Liber Abaci. Então, o que essa obra apresentava, né? Então, ela ensinava o uso do ábaco e propôs a substituição dos numerais romanos pelos algarismos indo-arábicos para se efetuar cálculos. Então, os registros antigos aí, essas duas figuras é para simbolizar isso. A primeira aqui seria aqueles registros mais antigos, né? A era paleolítica, e o ábaco, esse instrumentinho aqui do lado. Então, a obra do Fibonacci, ela é muito conhecida também na área de ciências exatas, principalmente na matemática, justamente por essa contribuição de substituir os algarismos romanos pelos indo-arábicos. Indo-arábicos são os números que a gente conhece, né? 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Fazer cálculos com algarismos romanos era muito difícil. Então, a contribuição do Fibonacci foi nesse sentido. Aí, já avançando para a parte da história da sistematização da contabilidade, né? Então, ela formou-se no período em que a contabilidade assumiu formas sistemáticas de registro, no século XIII, quando Luca Pacioli publica o seu famoso Tractatus, na Summa de Arithmetica, que é um livro que foi escrito em italiano. Quem se formou em contabilidade aí, com certeza já ouviu falar no nome do Luca Pacioli, o Frei Luca Pacioli. Era um frei da Igreja Católica, em que a obra dele trouxe muitas contribuições para a contabilidade. Então, da obra do Pacioli surgiram alguns legados de suma importância para a contabilidade, que aí eu vou listar algumas aqui. A definição de inventário, explicações sobre como realizar os registros. Então, lá no livro dele, ele já colocou, ó, a gente tem que fazer um inventário para me listar tudo aqui que eu tenho. Ele também instruiu a organização dos lançamentos contábeis, aí em livros, né? Que aí é o nome italiano aqui, o Memoriale, que seria o livro no qual as operações eram registradas à medida que iam ocorrendo, o Giornale, que é o livro diário, o Quaderno, que seria o livro Razão, e ele também, sobre os lançamentos, ele colocou a parte de autenticação desses livros como um meio de evitar fraudes nos registros. Então, naquela época, Pacioli já pensava nisso. Não basta só fazer o registro, de alguma forma, aquilo ali tem que ter alguma autenticação. Uma outra contribuição, o registro de despesas e receitas e proposta de resultado financeiro levantado no final do ano. Então, Pacioli já pensou que ao sistematizar essas informações e eu lançar receitas e despesas, já poderia ali oferir o meu resultado, um lucro ou um prejuízo. Também ele previu o confronto entre lançamentos do livro Razão com o livro Diário. E, por fim, a última contribuição e a mais relevante aí, que é sempre referenciada a Luca Pacioli, que é o sistema de partidas dobradas, que evidencia que um lançamento tem que ser em duas pontas, né? Tem sempre que tem um lançamento devedor, tem um lançamento credor casado. Então, essas foram as contribuições do Luca Pacioli. Então, seguindo aí,
essa parte do histórico, a gente vai para a fase da literatura, né? Com centenas de obras que foram escritas em todo o mundo, todas focadas sempre na parte prática. Até esse momento a gente não tinha ainda uma abordagem muito de doutrina da contabilidade, né? E essa fase ela termina quando Francesco Villa, em 1840, publicou a obra dele, que aí ele inicia o período científico da contabilidade, né? Que aí é uma outra faceta da contabilidade, em que passa a se focar mais na parte doutrinária, surgem algumas escolas, as principais escolas são a escola europeia e a escola americana, dos Estados Unidos. Então, desde então, a contabilidade vem sempre evoluindo, né? Agora a gente já há algum tempo vem passando pelo processo de harmonização aos padrões internacionais. E aí, nesse contexto, que a gente pode inserir a transformação digital na contabilidade, que eu vou comentar logo mais. Agora, partindo um pouquinho do histórico da contabilidade no Brasil. Então, com o início da colonização portuguesa no Brasil, no século XVI, então chegaram os provedores da fazenda, que eram responsáveis pela escrituração contábil do governo colonial, que eram chamados até de contadores gerais do reino. Então, desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil, já era feito algum tipo de registro contábil. Em 1808, quando a corte portuguesa veio para o Brasil, Dom João VI publicou um alvará, obrigando que todos os contadores gerais da Real Fazenda aplicarem o método das partidas dobradas na escrituração mercantil. Então, aqui é outro marco, né? A obrigação da utilização das partidas dobradas. Se vocês repararem, Pacioli já previu as partidas dobradas no século XIII, e ele foi obrigatório aqui no Brasil a partir de 1808. Então, nessa mesma época também, foi iniciado o ensino contábil aqui no Brasil, com a introdução da disciplina de Aula de Comércio da Corte. Aí, na sequência, em 1850, foi instituído o Código Comercial do Brasil, que determinou a obrigatoriedade da escrituração contábil e a elaboração anual da demonstração do balanço geral. Então, esse Código Comercial, pessoal, só uma curiosidade, ele ficou vigente, boa parte dele ficou vigente até mais ou menos 2003, com a edição do novo Código Civil. Então, é um Código Comercial que perdurou aí por bastante tempo. E foi a partir dele que passou a ser previsto a escrituração contábil e a divulgação de um balanço ao final do ano. Aí aqui uma outra curiosidade, né, que em 1888 foi abolida a escravidão aqui no Brasil por meio da Lei Áurea, e com isso os escravos deixaram de constar no balanço como ativos, né? É um negócio meio cruel, mas era um registro que era feito na época, né? Aí a gente pode até entrar na discussão se realmente se encaixa no conceito de ativo, mas o fato é que na época, até antes da abolição da escravatura, eles eram registrados nos balanços como ativos. Aí, dando sequência, em 1902, foi criada a Escola de Comércio Álvares Penteado em São Paulo, e aí o Brasil passou a adotar a Escola Europeia de Contabilidade, né? Basicamente a italiana e a alemã. Então, há grandes nomes brasileiros dessa época, na linha italiana. São Carlos de Carvalho, Francisco Dáurea e Frederico Hermann Júnior. E mais recente da Escola Europeia, que dá para citar no Brasil, é o professor Lopes de Sá. Em 1927, aí foi organizado o primeiro congresso. E essa escola de comércio Álvares Penteado, ela existe até hoje, tá? Inclusive é muito conceituada na área de contabilidade. Ela é mais conhecida hoje pela sigla FECAP. Tem programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Em 1927 foi organizado o primeiro congresso brasileiro de contabilidade, que também é um marco histórico, né? Pois no sentido de se tentar padronizar e uniformizar a contabilidade brasileira por meio dos próprios profissionais, né? Que até então eram alguns teóricos, aquilo que estava previsto na legislação, mas a partir desse momento aqui os profissionais começaram a se reunir para tentar propor alguma coisa. E esse congresso ele persiste até hoje, né? O Congresso Brasileiro de Contabilidade hoje é organizado pelo Conselho Federal e é realizado de 4 em 4 anos. Em 1931, o marco que a gente tem foi a edição do Decreto Federal 20.158, que ele organizou o ensino ensino comercial e regulamentou a profissão contábil. Então, neste tempo, ele foi criado o curso de contabilidade, no qual eram formados 2 tipos de profissionais. O primeiro era o guarda-livros,
que realizava o curso em 2 anos, e o segundo era o perito contador, que realizava o curso em 3 anos. Se a gente for fazer uma comparação com a realidade que a gente tem hoje, digamos que o guarda-livros aí seria como se fosse o técnico em contabilidade e o perito contador, o contador que a gente tem hoje. Mas essa alcunha de guarda-livros aí perdurou com um profissional de contabilidade por muitos anos ainda. Então, em 1940, um próximo marco que a gente tem aí foi o decreto número 2.627, que foi a primeira lei da sociedade por ações no país. Mais um marco aí, em 45, a profissão contábil foi considerada uma carreira universitária. Em 46, foi criado o Conselho Federal de Contabilidade e os conselhos regionais. E também nessa mesma época, a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, a USP, introduziu no Brasil a Escola Estadunidense de Contabilidade. E essa escola passou a predominar. Contudo, somente no início da década de 70, quando os professores da USP lançaram um livro de contabilidade introdutória, é que essa teoria foi sistematizada aqui no Brasil. E aí, mais uma curiosidade, é que a Faculdade de Economia e Administração da USP, hoje em dia, ela se chama Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Mas a sigla persistiu, que é FEA. Aqui também mais uma curiosidade, que eu retirei do blog Contabilidade Financeira, que inclusive eu recomendo que vocês acompanhem. É um blog que é escrito pelo professor César Tibúrcio, lá da UNB. Ele fez essa postagem recentemente de um anúncio aí de 1947 do Instituto Universal Brasileiro. O que dizia esse anúncio? Assegure o seu futuro estudando contabilidade. Aproveite suas horas de folga, aprendendo em sua casa a lucrativa profissão de guarda-livros. A promessa era em 25 semanas aprender a profissão. Então, para quem é mais novo aí e não conhece, o Instituto Universal Brasileiro eram os famosos cursos por correspondência. Digamos que eles foram os precursores aí na educação à distância, né? E aí, ó, aqui ainda continuava sendo chamado de guarda-livros. Aí, em 76, qual o grande marco que a gente tem? É a Lei 6.404, que é a Lei da Sociedade por Ações, que adotou a filosofia da escola estadunidense. Na época, a Lei das SAs, a 6.404, foi um marco assim, muito relevante, inclusive muito atual para a época, né? Tanto que contribuiu para que o mercado financeiro na época, o mercado acionário no Brasil se desenvolvesse muito bem. O problema é que ela ficou parada no tempo por muitos anos, né? Enquanto nos outros países, outros lugares foram evoluindo, né? Foram se adaptando às normas contábeis de acordo com a evolução da economia, né? Aqui no Brasil a gente ficou meio que engessado. E aí o próximo marco que a gente tem foi a criação do CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, em 2005, que é o órgão responsável por emitir os pronunciamentos técnicos, que leva em conta os padrões internacionais. E aí, a 6.404 só foi alterada de fato, buscando essa harmonização, com a Lei 11.638 de 2007, né? Então, a lei ela visava adequar disposições da Lei das SAs, principalmente aquelas que tratam da matéria contábil, adequando a nova realidade da economia brasileira. Então, ó, de 76 até 2007 não teve nenhuma alteração significativa na Lei das SAs. Só com esse processo de harmonização aos padrões internacionais é que a coisa começou a caminhar de novo. E aí, em 2009, a Lei das SAs sofreu mais uma alteração, com a Lei 11.941, mas aí foram alterações mais com foco na parte de adequações fiscais. Então, pessoal, por que eu quis trazer esse histórico aqui, tanto da contabilidade de uma maneira geral, quanto da contabilidade aqui no Brasil? É porque, assim como qualquer outra profissão, a contabilidade está em constante evolução. A gente viu aí como é que eram aqueles registros lá pré-históricos, depois veio o ábaco, aí surgiram os métodos das partidas dobradas, aí a coisa foi evoluindo, foi focando mais a parte doutrinária, parte conceitual, científica, né? Se tornou de fato uma ciência. E aí não para, é um processo que está em constante evolução. Se a gente fizer, por exemplo, uma associação com a profissão de arquiteto, até alguns anos atrás, os arquitetos faziam as plantas ali fazendo os desenhos na mão.
hoje em dia, nenhum arquiteto faz mais isso, né? Todos os desenhos são feitos no computador, é tudo feito de uma maneira tridimensional, facilita que o cliente veja todo o projeto. E na contabilidade não é diferente. Por isso que eu fiz questão de trazer essa evolução, para quando a gente chegar na parte da transformação digital, vocês terem em mente que isso não é uma ameaça, faz parte do processo. Então, algumas áreas de atuação aí que a gente tem dentro da contabilidade, né, que o profissional de contabilidade pode atuar. A primeira, que é a mais conhecida, que é a contabilidade empresarial ou comercial, que é a contabilidade de fato das empresas, né? Aquela contabilidade de escritório, em que são feitos ali os registros de toda a movimentação que ocorre dentro de uma empresa. E o profissional pode atuar sendo um funcionário da empresa ou em um escritório que é contratado por alguma empresa para que faça a sua contabilidade. Uma outra área de atuação que a gente tem, que eu julgo que é uma das mais importantes, é a área de análise contábil. Enquanto o foco, por muitos anos, ali da parte da contabilidade comercial foi só de produzir informações, a parte de análise não. Você vai além, né? Eu vou pegar os números, vou destrinchar, vou ver o que os números da contabilidade estão apontando ali no cenário da empresa. Uma outra área de atuação que tem dentro da contabilidade é a parte de auditoria, que pode ser tanto auditoria interna quanto auditoria externa, para verificar se tudo aquilo que foi registrado está de acordo com as normas vigentes. Uma outra atividade que eu julgo que, nesse processo de transformação da contabilidade, nos padrões a transformação digital da contabilidade, eu acho que é uma área que, se fosse para eu dar a dica para vocês seguirem, seria essa aqui, a parte de consultoria financeira, né? Ou de contabilidade consultiva, que é eu pegar as informações, fazer a análise e direcionar para o meu cliente. Eu acho que aqui tem um problema, tem que melhorar nessa parte. Você está com um endividamento muito alto, que tal se fazer tal coisa? Essa despesa aqui está muito alta, por que aconteceu isso? Tem como cortar esse custo? Enfim, tem como a gente procurar mais receita de alguma outra forma? Então, a parte de consultoria. E aí o Thomas, quando for, na sequência, quando ele for dar a contribuição dele, eu acredito que ele vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Uma outra área de atuação é a área de perícia contábil, que aí já entra a parte de perícia dentro dos processos judiciais. Uma outra forma de atuação é com gestão financeira, né? O contador pode atuar como um gestor financeiro da empresa. Por dominar toda a forma de registro, ele teria uma facilidade de atuar nessa área. Uma outra área de atuação é a área de controller. O que seria o controller? Ou controladoria, né? É utilizar a informação de uma maneira gerencial para normalmente controlar os custos, né? Aqui também é onde entra a contabilidade de custos. Também muito importante. E que o processo de transformação digital da contabilidade está muito inserido. O contador também pode atuar na parte de direção empresarial. É um profissional, assim como qualquer outro também, que pode estar capacitado a atuar na direção, sobretudo se for uma empresa de contabilidade. E uma última área que a gente listou é onde atualmente eu atuo, né, que é a parte de contabilidade pública, que também está passando pelo processo de harmonização aos padrões internacionais e também é cheio de desafios. E agora vamos entrar aí propriamente dito no nosso tema, que é a transformação digital na contabilidade. O que seria essa transformação digital? Que alguns contadores, alguns têm medo, dizem que pode ser uma concorrência desleal. O que seria isso? Para facilitar, eu dividi ela em duas etapas, tá? Desse processo de transformação digital. Uma que eu diria que já está consolidada e uma segunda etapa, que é uma que a gente está vivenciando agora. Então, essa primeira fase, o que seria ela? Seria a modernização dos processos de trabalho com a utilização de softwares. O que seria essa modernização? Aqui o pessoal é mais novo, mas eu também não peguei essa época não, tá? Também não sou tão antigo não. Mas era muito comum os registros serem feitos
à mão, né? Ali, o débito e o crédito, o razonete, os registros eram feitos à mão. Aí evoluiu, foi para máquina de escrever. Aí evoluiu, foram implantados softwares, e aí esses softwares facilitaram, assim, o trabalho do contador de uma maneira muito relevante. E aí, nesse processo de transformação, também foram adotados processos eletrônicos, sobretudo na comunicação entre a contabilidade e o governo. Foi implantado a certificação digital para garantir, atestar que aquelas informações que constam ali nos documentos digitais são verdadeiras. E aí esse processo como um todo tem como objetivo o fim do papel. Por que eu frisei tanto a questão do guarda-livros? Por que os contadores tinham essa alcunha de guarda-livros? Porque o resultado final da contabilidade é nos livros. Livro caixa, livro razão, livro diário, e esses livros ficavam sob a responsabilidade, sobre a guarda do contador. Então, por isso que ele era chamado de guarda-livros. Então, digamos assim, que era um trabalho meramente burocrático. Então, à medida que essa primeira fase foi implementada, de transformação digital, esses livros passaram a ser livros digitais, né? Já que os lançamentos já ocorriam dentro de softwares, e com a certificação digital garantia a fidedignidade dessas informações. Então, aqui para a gente exemplificar essa primeira fase, eu citei aqui alguns softwares, né, que são softwares contábeis, não sei se alguém aqui trabalha com escritório, mas são alguns softwares que são conhecidos, que é o Alterdata e o Nasajon. São softwares aí de contabilidade que são utilizados em escritórios, e aí eu também trouxe aqui como exemplo o Excel, né? Então, embora os softwares tenha facilitado demais quando eles foram implementados, nem sempre todas as rotinas estavam previstas, e aí o Excel sempre funcionando como um suporte ali nessas rotinas, que também, naquele momento, era um processo evolutivo, a transformação digital auxiliando. E aí a gente tem também aqui no setor público, aí aqui já puxando um pouquinho da sardinha para o meu lado, que é onde eu trabalho, a gente tem alguns marcos aí de transformação digital. O primeiro foi a implantação do CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, que é onde são feitos os registros financeiros, orçamentários e contábeis do Governo Federal. Ele foi implantado em 87 e ele foi um marco assim importantíssimo, né? Porque até aquele momento o controle de todos os órgãos da administração federal era feito, cada órgão fazia de uma forma. Então o CIAF unificou todo esse processo e a partir dele também foi criada a conta única do governo federal, que centralizou. Cada órgão tinha uma conta e aquilo ali ficava difícil de fazer um controle. Então, aqui foi um choque quando ele foi implantado. É uma transformação digital, mas que fez o processo evoluir. E desde então, isso foi em 87, desde então ele está em constante evolução. Rotinas são aperfeiçoadas, teve o processo de harmonização aos padrões internacionais que começou em 2000, que foi de fato implementado em 2015, e também foi uma evolução, e hoje a maioria dos processos que eram feitos no CIAF, nesse ambiente de mainframe, essa carinha preta dele aí, hoje em dia a maioria das transações é realizada em ambiente web. Então é mais uma evolução. São sistemas que estão evoluindo para se adequar à nova realidade que a gente tem. E agora a gente parte para a segunda fase desse processo de transformação digital, que eu enxergo que é o momento que a gente está vivenciando hoje, ou pelo menos de uns 3, 4 anos para cá. O que seria isso? Seria a aplicação de tecnologias à contabilidade, buscar soluções digitais, não simplesmente aqueles softwares que eram utilizados no escritório que eu comentei antes. É um passo a mais. É você buscar armazenamento na nuvem, utilizar Big Data. O que é Big Data? Big Data é uma massa grande de dados, né? É um grande banco de dados. E aí, à medida que eu vou criando soluções digitais ali para o meu processo de trabalho, eu vou conseguindo ter ganho de escala. E o que o ganho de escala me gera? Uma redução no meu custo, eu posso cobrar um preço menor.
Então, quando surgiram algumas startups, a principal, que quando surgiu foi um choque, foi a Contabilizei, não sei se vocês conhecem, é uma startup que foi patrocinada pelo Google. Quando ela foi lançada, ela veio oferecendo serviço de contabilidade com um preço, assim, bem abaixo do que era cobrado no mercado. Então, os contadores que até então nos escritórios tomaram choque, pularam alto, falaram: "Pô, estão querendo tirar nosso emprego, é uma concorrência desleal". Lembrou muito o discurso que foi feito no quando começou o Uber, né? Os contadores de escritório pareciam os taxistas em relação ao Uber. Realmente foi chocante, né? Tinha empresas que cobravam um meio salário mínimo, e aí veio a Contabilizei e cobrava R$ 50 por mês. Mas o que a gente pode tomar de lição disso aí? É que esse processo de ganho de escala, de automação dos processos, busca de soluções digitais para retirar gargalos ali no processo, para que a coisa fique mais ágil, o que isso acarreta? Ele elimina o trabalho burocrático, aquela parte do trabalho da contabilidade, o trabalho braçal, que muitas vezes é o que tomava mais tempo ali no escritório de contabilidade. Então, o que o contador tem que ter em mente? Ele não pode lutar contra a realidade, né? O negócio evoluiu, o que ele tem que fazer? Ele tem que se adaptar. E qual é o lado importante disso aí? É que a partir do momento em que o contador não vai mais gastar boa parte do seu tempo fazendo esse trabalho burocrático, de lançamentos, ajustes ali nos sistemas, o negócio está de uma forma automatizada, ele vai ter tempo de trabalhar de fato para o cliente, né? Ele vai ter um foco no cliente e não um foco no processo. O que seria isso? Se eu vou ter mais tempo, eu vou pegar ali as informações da empresa e vou analisar com calma, com tranquilidade, vou chamar o meu cliente ali para uma reunião, ó, aí que entra a contabilidade consultiva, né, ou uma consultoria financeira. Fala, ó, a gente analisou aqui as informações da sua empresa, ó, a gente viu que o seu custo está muito elevado para esse produto aqui. Será que não tem alguma forma da gente melhorar? Tá com uma dívida muito grande aqui, vamos readequar essa dívida, buscar um juro menor. Então, o contador vai ter esse papel a mais. Na verdade, ele vai poder atuar como um contador, que hoje em dia ele atuava de fato só produzindo informações. Era uma atuação muito limitada. Então, o que eu quero deixar de reflexão para vocês nesse processo é isso. É entender que é um processo evolutivo. Assim como tudo que eu narrei aí nesse contexto histórico para vocês, essa é mais uma etapa do processo evolutivo em que a gente está vivenciando agora, né? E aí, mais uma característica dessa fase é a implementação de inteligência artificial. As tradicionais são aqueles robozinhos, né, que poderia atender o cliente. Tem aquelas perguntas tradicionais, o robô pode direcionar ali o atendimento ou desempenhar atividades dentro da empresa que são corriqueiras. Aí a inteligência artificial pode desenrolar essa parte do processo. Uma outra característica dessa fase é focar em marketing digital, o contador vender a sua imagem, né, mudar a imagem que ele teve por muitos anos. Primeiro, como guarda-livros, e a segunda, como muitas empresas enxergam o contador como se fosse uma extensão do governo ali só para cobrar impostos dele. Então, mudar isso, utilizar o marketing digital, Instagram, enfim, as redes sociais, para divulgar o trabalho nesse novo contexto, né? A nova forma de atuação que o contador pode ter nesse processo. E aqui os exemplos que eu citei, né? A Contabilizei é a empresa, a startup que foi patrocinada pelo Google, que quando chegou no mercado deu um choque aí, balançou bastante. Uma outra também é a Conta Azul, e hoje em dia já tem várias, tá? Enfim, a concorrência vai surgindo, cobrou barato, mas não entregou um serviço de qualidade, pessoal, aí o mercado vai controlar, não adianta. Se ele está cobrando muito barato, mas não vai atender a contento, o pessoal vai acabar retornando para os contadores anteriores. Só que aí o contador já tem que estar evoluindo nesse processo, adotando todas essas medidas que eu venho comentando com vocês.
E aqui já mostrando no setor público, né, essa parte aí desse processo evolutivo, um deles é o SPED, em que a contabilidade encaminha para a Receita, tanto o SPED quanto o E-Social, na parte de pessoal, as informações, os livros contábeis das empresas por meio de um processo eletrônico com certificação digital. Isso é possível por meio da nota fiscal eletrônica, né? Não sei se vocês já presenciaram isso, mas era muito comum dentro de um escritório de contabilidade, alguém lá no escritório pegar nota fiscal por nota fiscal e colar dentro de um livro. Vocês imaginam o trabalho que isso dava, que levava? O tempo que se gastava nisso? Então, com a nota fiscal eletrônica, não, isso já é automatizado, inclusive já é ligado direto na base da Secretaria Estadual. Isso já é recolhido imposto na hora. E aí, agora puxando aqui também, lá no Tesouro Nacional, uma ferramenta de Big Data, que é o Tesouro Gerencial. E pode ser aplicada também no âmbito de empresas, mas eu vou dar ele como exemplo, que é uma ferramenta de BI, que é Business Intelligence, em que ele pega toda a base de dados do CIAF, toda a movimentação financeira, todos os registros contábeis, e eu posso extrair essas informações para gerar relatórios. Também faz parte aí dessa transformação digital. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês desse processo de transformação digital? O trabalho do contador começa quando o balancete fica pronto. A visão que a gente tinha até então é que o trabalho acabava quando o meu balancete estava pronto. Eu entreguei minhas demonstrações contábeis, acabou. Não. Aí vocês têm que mudar a mentalidade. O trabalho começa agora. Finalizei, isso aí o sistema vai dar, gente. A gente não precisa se preocupar com esse processo. A gente tem que se preocupar em estar atualizado com as novas normas, tem que se preocupar em buscar soluções para o cliente, tem que se preocupar em escrever notas explicativas que vão facilitar a evidenciação da minha informação. Eu, lá no Tesouro Nacional, uma das minhas atribuições é elaborar nota explicativa das demonstrações. E aí isso demanda um trabalho do contador muito grande, porque o número por si só, às vezes ele não explica nada, né? E aí na nota explicativa é um momento que o contador tem que ir lá, detalhar tudo que foi feito, explicar, para que o usuário da informação tenha uma informação relevante, né? Então é isso, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês de todo esse processo de transformação digital. Que a transformação ela vem para ajudar, realmente é uma quebra de paradigma, e que a forma de atuação do contador tem que mudar. Ele, de fato, tem que atuar como um contador, não como um guarda-livros, como era feito até então. E aqui, só para a gente fechar, eu quero destacar aqui algumas habilidades de um profissional atualizado, né? Aquele profissional que vai ter sucesso no mercado. Então, dominar a contabilidade em si é o básico. Se você não souber o básico, não dominar a contabilidade, você já vai ficar para trás. Isso aí é o mínimo, né? Nesse processo em que o contador vai ter um contato muito maior com o cliente, já que ele vai propor soluções para o cliente, ele vai ter que ter habilidades de comunicação. Isso será muito importante. Domínio de língua estrangeira, preferencialmente o inglês. Isso já está, cada dia que passa, é cada vez mais básico, você dominar pelo menos outro idioma. Desenvolvimento do raciocínio lógico matemático apurado, ou pelo menos em constante evolução. Aí você pode estar pensando, não, professor, mas contabilidade e matemática não é a mesma coisa. Realmente, não é a mesma coisa. Mas o que é que eu quero chamar a atenção desse raciocínio lógico matemático? Quando você está com raciocínio lógico matemático apurado, fica mais fácil para você achar soluções ali dentro de um processo. Como, por exemplo, quem tem muita facilidade nisso aqui são os engenheiros. Lá no Tesouro Nacional, a nossa carreira ela não exige formação específica, né? Tem contadores, tem economistas, tem gente de tudo quanto é formação lá. E tem muitos engenheiros, eu trabalho muito com engenheiro lá. E os engenheiros têm isso aqui muito apurado, raciocínio lógico matemático. Então, eles conseguem ver soluções assim de uma maneira muito prática, muito rápida, muito fácil. Então, por isso que eu sempre incentivo. Não é, você tem que dominar
cálculo 3, não. É você buscar evoluir nesse quesito, ter um raciocínio lógico matemático mais apurado. Uma outra habilidade aí que é muito importante, noções de programação. O Excel não é mais um diferencial. Por muitos e muitos anos, aquele cara que trabalha na área financeira ou na área contábil que dominava Excel, ele estava feito. Era um diferencial. Hoje em dia já não é. Isso é básico. Você dominar o Excel é básico. Aí eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Na área que eu atuo atualmente, a gente tinha uma rotina de fazer projeções de valores que a gente ia receber. Eu trabalho numa área que gerencia haveres da União com estados e municípios. E a gente tinha essa rotina que demorava, era uma rotina automatizada, que antes dessa rotina ser automatizada dentro do Excel, a gente levava-se quase um mês para fazer ela. Com essa automatização no Excel, isso reduziu para uma semana. E aí, um colega novo entrou lá, passou no concurso, entrou na área, e o cara tinha conhecimento em programação em R, que é um sisteminha que você pode fazer cálculos. E ele foi lá, gastou algumas semanas, umas 2 semanas, programando essas projeções que eram feitas, e esse processo atualmente demora cerca de 2 horas para ser feito. Então, um trabalho que inicialmente demorava um mês, depois passou a demorar uma semana, hoje em dia demora 2 horas para ser feito. Então, aí para vocês verem que o negócio evolui. Aí algumas pessoas que são mais acomodadas enxergaram aquilo ali como uma afronta, né? Pô, o cara está querendo pegar meu trabalho, mas na verdade o que aconteceu? O trabalho demorava uma semana para ser feito, foi feito agora em 2 horas, então você tem muito mais tempo para fazer a análise daquelas projeções. Antes, era feita só projeções, se entregava os números, agora não. Agora eu tenho tempo de analisar aquele número que foi projetado. Então, é a mesma ideia que eu quero que vocês apliquem aqui na contabilidade. E, por fim, a última habilidade que eu quero destacar para vocês como um profissional atualizado é ser um leitor assíduo. Aqui no Brasil, infelizmente, essa cultura de leitura, ela não é muito valorizada, nem todos têm esse hábito. Se você ainda não tem esse hábito, eu recomendo que tenha. Leitura de livros, leitura de artigos científicos, artigos técnicos, notícias, normas internacionais. Procure sempre conhecimento, inclusive em outras áreas. Lendo material de outras áreas, muitas vezes você vai enxergar a solução para o seu problema ali. Então, se você ainda não tem esse costume de ler, peça ajuda para alguém que você sabe que tem o costume de ler, que aquela pessoa vai te indicar um livro que facilita você ganhar gosto pela leitura. Então, nesse sentido, para me fechar, eu quero dar algumas dicas de leitura aqui para vocês. São 4 livros aqui. O primeiro é Os Segredos da Mente Milionária. É um livro de educação financeira com foco em empreendedorismo. Esse aqui é um livro que eu recomendo todo mundo ler. É uma leitura fácil. Você vai ler esse livro rapidinho. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Pode até mudar a sua vida. Aí 2 livros aqui técnicos, que são livros de análise das demonstrações contábeis, que é dos professores Eliseu Martins, Gilberto Miranda e Joseilton Diniz. O primeiro, Análise Didática, é um livro mais de graduação, seria assim a base, e o Análise Avançada, que tem uma abordagem mais crítica, é para o profissional se desenvolver, para ter aquele algo a mais. Aqui no livro Análise Didática, tem aquele foco muito em indicadores de endividamento, de liquidez. O Análise Avançada, não. Ele já mostra algumas ferramentas para o contador ir além. E, por fim, um livro aqui que não é um livro técnico, né, que é o 1984, do George Orwell, que é um livro que foi escrito na década de 50, mas que ilustra muito da nossa realidade atual. É um livro que também eu sempre gosto de indicar. Aqui está a referência da nossa apresentação, principalmente daquela parte histórica. E eu agradeço aí. Aqui está o meu e-mail. Se por eu vou pedir para o pessoal disponibilizar para vocês, mas se não for possível, podem me mandar e-mail que eu mando. Aí está minhas redes sociais também, Instagram e Facebook. E agora eu vou passar a palavra para o Thomas, que ele vai trazer agora um exemplo prático dessa transformação digital na contabilidade,
para ilustrar esse processo. E se você tiver alguma dúvida, pode escrever no chat, que aí no final a gente responde. Thomas, eu vou tirar aqui e aí você está com a palavra aí. Tá bom, obrigado. Gostei bastante da apresentação. Eu não sou um contador, sou consultor, mas eu gostei bastante. Eu concordo que essa parte de transformação digital está aqui para todos nós, mas eu acredito que é uma oportunidade, tanto para economizar seu tempo, né, como contador, para que você tenha mais tempo de analisar, ou você tem mais tempo até mais clientes, se você tem seu próprio escritório, ou abrir outras áreas. Eu tenho um pessoal, uns amigos e uns clientes contadores que hoje em dia ganham bastante dinheiro com treinamento, etc., de aplicativos que microempreendedores podem usar para fazer contabilidade. Então, uma outra área, só que está usando as habilidades como contador e mudando com o tempo. Então, eu acho bem interessante. Eu vou apresentar a minha tela aqui e falar um pouco de um exemplo da nossa empresa. Então, se alguém pode só confirmar que está vendo a tela, por favor, a apresentação. Tá sim, Thomas, tá aparecendo. Tá bom, obrigado. Então, vamos explicar um pouco sobre a nossa ferramenta de economia de custos. É particularmente voltado para pequenas e micro empresas. Primeiramente, vou falar um pouco de mim, porque eu estou aqui. Como se talvez podem perceber com meu sotaque, eu não sou brasileiro. Eu sou da Inglaterra. Sou empresário lá e também um político local. Eu sou fundador e diretor executivo da DSTL. Isso é uma empresa de consultoria empresarial. Eu sou vereador eleito, presidente do comitê de fiscalização do prefeito e o gabinete dele na nossa cidade. Então, isso é fiscalizando um orçamento da cidade que é em torno de 2 bilhões e pouco, vamos falar em reais, 2 bilhões e pouco de reais é o orçamento. Mestrado em Administração de Empresas, MBA, Fellow do Chartered Management Institute e também especializações necessárias ali. Você vai ver que tem várias áreas meio diferentes ali, mas eu acredito que quando você faz consultoria, é bom ter um geral de todos os assuntos para ajudar quando vai fundo em certas áreas. Sobre a nossa empresa, foi fundada no final de 2012, passou nesse tempo de uma empresa de uma pessoa só, que era eu. Agora a gente tem uma equipe pequena de 10 pessoas chaves, mas a gente tem até 50 consultores autônomos. Então, dependendo do projeto ou de consultoria, a gente flexibiliza essa equipe. A gente pratica o que a gente prega, que é ter a operação mais enxuta para ganhar mais. Então, a gente faz dessa forma, uma equipe menor e terceiriza o resto quando precisar. A empresa já entregou mais de 100 projetos de consultoria para mais de 30 clientes em 11 países, que estão do lado direito. A empresa já economizou mais de 70 milhões de reais para esses clientes. Tem, hoje em dia, mais de 5 milhões de faturamento por ano. A gente faz várias áreas, mas particularmente especializada em melhoria de operações, entrega de grandes mudanças ou avaliação de redução de custos. Esses são os principais. A área de melhoria de operações ou grandes mudanças é voltado para clientes grandes. Por exemplo, tem uma seguradora da Europa recentemente que, devido à saída do Reino Unido da Europa, vendeu uma empresa do grupo. Foi uma transação de um pouco mais de $500 milhão e a gente aconselhou no processo todo de mudança da operação de um dono para outro dono. Então, esse é voltado para as empresas grandes. Aí, no parte de avaliação de redução de custos, é mais voltado para micro e pequenas empresas.
Então, esse é um resumo de mim e do que a gente faz. Agora eu vou só conversar um pouquinho do meu ponto de vista de como é uma consultoria tradicional para essas pequenas e microempresas. Eu estou falando de consultoria, de novo, voltado para redução de custos. Então, o primeiro passo tem todo o trabalho de desenvolvimento, vendas, licitações, etc. Depois, negociações com os contratos e os pontos comerciais. Então, tem todo o trabalho primeiro, para todos nós, antes de conseguir aquele cliente. Muitas vezes tem semanas de trabalho aí e nunca chega até aquele cliente. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, você assinou o contrato com aquele cliente. Aí você tem que ter as reuniões com as equipes, gerentes, diretores, corpos de administração, etc. E coletar dados através das reuniões. Você coleta, revisa os documentos, arquivos que o cliente te manda. Aí você analisa um pouco e faz perguntas e pega respostas. Então, tudo isso é coletando data. Depois, fora do cliente, aí sozinho ou na empresa, você formata os dados usando, igual o professor falou, Excel, SQL, não sei o que. Você formata os dados, faz análise, cálculos, fórmulas, benchmarking, etc. Aí tenta entender aqueles resultados e ver quais opções que a empresa tem. Aí, por final, você tem que criar a apresentação, ter essa apresentação aprovada e apresenta os resultados ao aquele cliente. Então, lógico que tem muitos passos a mais, dependendo da empresa, mas esses que eu vejo como os 4 principais. Aí embaixo, pus aqui o tempo, como fala, média. Então, o tempo do cliente em torno de 2 dias e o tempo do consultor também em torno de 2 dias. Isso é as reuniões, análise, etc. Então, em torno de 4 dias no total. Isso estou falando de pequenas e microempresas. Tipo, menos de 1 milhão por ano de faturamento desse tipo. Ok? Então, 2 dias do cliente, 2 dias do consultor. E fazendo esse trabalho, eu comecei a perceber que as áreas onde achava problemas, as áreas onde achava economia de custos, as perguntas que fazia, os dados que pedia, eram iguais, praticamente iguais, toda vez. Eu comecei a pensar que deve ter um jeito de automatizar isso, que em vez de gastar 4 dias, né, do cliente e do consultor, deve ter um jeito de automatizar. Então, a gente criou uma ferramenta de economia de custos, uma ferramenta online para tentar automatizar esse processo. Então, agora o processo, eu deixei em 4 passos, mas em vez de ter todo aquele trabalho de licitação a certo cliente, é mais marketing online automatizado, publicações, mídia, indicações, a gente vai falar disso depois. Então, é um jeito de conseguir clientes, só que um jeito mais automático, automatizado. Menos tempo do consultor. Segundo passo, o cliente entra na ferramenta online e adiciona os dados na ferramenta. O sistema em si reúne aqueles dados e passa por um banco de dados e faz todo o análise, benchmarking, cálculos, etc. Aí, as economias são calculadas e apresentadas na tela. Nesse passo, o cliente vai gastar uns 5, 6 minutos, mais ou menos. Aperta o botão, o sistema faz em coisa de 4, 5 segundos, todo aquele trabalho, e já apresenta na tela as economias, possíveis economias. Aí o cliente já tem uma noção de quanto poderia economizar. Então, antes de contratar um consultor, antes de pagar uma coisa, já tem uma noção de que vai ganhar com essa consultoria. O cliente toma essa decisão, e-mail é mandado para o consultor com todos aqueles dados que o cliente colocou, e por trás o sistema cria um relatório em PDF personalizado para aquela empresa. Então, o consultor pode, em vez de eu precisar, nossa empresa precisar, sei lá, de um consultor de 5, 10 anos de experiência, que vai saber analisar, etc.,
eu posso pegar um consultor mais júnior, às vezes alguém mais administrativo, porque eles vão ter um PDF passo por passo personalizado daquela empresa. É como se fosse não sei como falar em português, um checklist, né? Uma lista para seguir. Aí, com isso, o consultor entra em contato com o cliente, conversa sobre os resultados e confirma o plano de ação. Pode ser que tem 5 áreas e o cliente não quer mexer em um. Então, você confirma quais áreas vai atacar e o consultor já pode implementar aquelas economias. Então, o que se muda? Além do jeito de trabalhar, muda. O tempo do cliente é o tempo de colocar os dados da ferramenta. Então, em vez de ter reuniões, etc., licitação, mandando arquivos, respondendo perguntas, eles fazem isso online. E o consultor, em vez de ter 2 dias, gasta em torno de 30 minutos. E nesses 30 minutos, eu conto já com aquela primeira reunião, geralmente por telefone, para falar dos resultados. Okay? Então, a gente foi de 4 dias total, foi coisa de meia hora. Com isso, tem como, lógico, ter mais clientes, mesmo número de consultores, com mais clientes. Isso melhora o faturamento, melhora o lucro, porque não precisa de tantas pessoas. E é um jeito automatizado para achar economias. Isso também tira um pouco da barreira que microempreendedores geralmente têm, na minha experiência. A barreira é que eles acham que consultoria já é muito caro, então mesmo tendo necessidade, eles não vão atrás. Isso já tira essa barreira, porque eles podem ver o que vão ganhar antes de contratar o serviço. Ok? Aqui são uns exemplos da página do Ferramenta Online. Então, começa aqui, informações da empresa, segmento de atuação, estado, cidade, tipo de empresa. Depois vai para o faturamento, número de funcionários, número de diretores, como os diretores recebem dinheiro da empresa. Depois os custos, se tem custos nessa área sim ou não, aí o valor. Depois tem uma parte que não está na tela aqui, mas é mais qualitativa, perguntas, né, com quais são os seus pontos fracos, pontos fortes, para ajudar a criar esse plano personalizado. Aí depois de clicar o botão, mostra já na tela as possíveis economias. Então aqui nesse exemplo, em torno de 15 a 20 mil reais por ano para essa empresa. 15 a 20 mil reais talvez não pareça tanto dinheiro, mas se você é um microempreendedor, você tem, sei lá, um comércio, seu faturamento é 400 mil, 300 mil ao ano, para economizar 20 mil, já é bastante dinheiro no bolso daquele empreendedor. Então, aí vocês são, eu acredito, são contadores ou estudando para ser contadores. Então, o que é, na minha opinião, a relevância disso para vocês? Como o professor falou, com transformação digital, vocês têm como oferecer serviços adicionais aos seus clientes. Então, ao invés de ficar lá atrás de Excel, antes atrás de papel, né? Você tem mais tempo e como adicionar mais serviços. Com isso, lógico, seus clientes vão confiar mais em você, você fortalece esse relacionamento, é mais improvável que eles vão te deixar para ir atrás de outras coisas, porque os seus clientes vão economizar dinheiro com isso e vão sentir um benefício adicional, né? Então não é só um contador para pegar meus custos e colocar em planilha para mim e fazer imposto de renda. Não, eles vão sentir um benefício a mais do que isso. E como funciona esse modelo? Se o empresário, nesse exemplo de 20 mil reais, a DSL cobra somente 20% das economias, ok? Então, para o microempreendedor, eles vão pagar das economias, ok? Nada sai do próprio bolso. E quem indica, então a gente tem vários contadores na Inglaterra, tem um pessoal no Brasil também, eles indicam aos clientes. Aí eles ganham 20% do nosso faturamento em cima daquele cliente também. Então,
você ganha enquanto os clientes economizam. Isso vira uma receita adicional, né? Um faturamento adicional que vocês conseguem tirar da base de clientes existentes, certo? Então, é um jeito de aumentar o faturamento do base que já tem, sem precisar ir para fora para achar mais clientes. Ok? Então, eu espero ter explicado direito um exemplo, né, prático. Se você não entender uma coisa com meu português, por favor, pergunta. Se você tem perguntas, acho que pode ter um bate-papo agora, não sei. E se quiser saber mais ou usar a ferramenta, tem um e-mail na tela ali, e Instagram e Facebook também. Então manda e-mail, manda mensagem e vê na prática e vê se é uma coisa útil para vocês. Então eu vou parar de apresentar aqui e volta para o professor. Obrigado aí, Thomas, pela explanação. Foi muito bem, acho que complementou aquilo que eu falei, você trouxe um exemplo prático. Muito bom. É isso, pessoal. A nossa ideia aqui é gerar essa reflexão em vocês para mudar o modus operandi aí, a forma que vocês vão operar. Pelo que eu entendi, vocês estão recém-formados, né, em contabilidade, então que vocês entrem no mercado já com essa mentalidade. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí no chat, ou como a gente está em poucos participantes, quiser abrir aí e falar a pergunta, pode ficar à vontade. Acho que o pessoal também aí da pós deixou uma mensagem, acho que tem que preencher um formulário, né? Se o pessoal quiser confirmar. Isso, professor. No final da palestra, né, quando vocês encerrarem, tem um formulário para todos os participantes preencher. Aí, se eles também tiverem qualquer dúvida, se precisarem, por exemplo, de e-mail, de qualquer coisa, eles podem deixar lá no campo do formulário que a gente passa tanto para você, professor, tanto para o Thomas. Certo. Ok? Tá ok. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Podem aproveitar, a gente está à disposição. E pode ser de qualquer coisa também. Bate-papo mesmo. Fica à vontade, a Lumena já autorizou, pode fazer a pergunta aí. Caso não tenham perguntas agora para fazer, professor, não tem problema, eles podem deixar também no formulário, tá? Certo. Então é isso, quero agradecer, Thomas, aí a participação, o pessoal da universidade aí pelo convite, e estamos à disposição. Professor, tem uma pergunta aqui, ó. Ah, Nós vemos muita resistência nos escritórios de contabilidade a respeito do contador consultar. Como aguçar essa urgência de transformação na contabilidade? eu acho que o Thomas trouxe um exemplo aí, né? Mostrando que isso vai trazer benefício econômico para a empresa, né? À medida que seu cliente vai economizar, você vai faturar em cima disso. É uma nova forma de atuação. Quem não se atualizar, migrar para esse tipo de processo, vai ficar para trás. Vai ser engolido. E eu acredito também, eu vejo exemplos disso, quem se adapta e vai com o tempo, acaba ganhando cada vez mais também. E quem ficou para trás, sai. Né? Então, é uma oportunidade de se ver mais útil, que você, né, tem mais áreas de atuação. E sobre a resistência, eu acho que para qualquer coisa, eu acho que todo mundo, todos nós, seres humanos, queremos ver o benefício próprio, querendo ou não. Eu sei que somos caridosos e tudo mais, mas no fundo, todo mundo quer ver um benefício. Então, acho que essa é a chave, mostrar o benefício. Exatamente.
Bom, acredito que seja isso, né? Qualquer dúvida, eu passo para vocês também, professor e Thomas, o formulário preenchido. Desde já, Pós-USCS agradece a disponibilidade de ambos para fazer esse bate-papo, essa palestra conosco. Foi um prazer, muito obrigado. Precisando de qualquer coisa, também pode contar com a gente. Tá bom. Obrigado a vocês pelo convite. Certo, muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.